Olá, amigos e amigas do Prozebem. Mais uma vez estamos aqui para trabalharmos juntos, para esclarecer a doutrina espírita, falar do Evangelho, falar dos desafios de cada um de nós em nossas vidas. O nosso tema de hoje é desafios da obsessão. Mas antes vamos fazer a nossa prece inicial e em seguida nós faremos a nossa palestra. Vamos à nossa prece inicial. Querido amigo e mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em seu nome para trabalhar pelo esclarecimento, pelo trabalho, de transformar os nossos defeitos em virtudes, superar as nossas limitações, compreender melhor o significado de cada desafio. E hoje trabalharemos o tema obsessão, pedindo que os espíritos amigos nos inspirem, a fim de que possamos compreender cada vez melhor esse tema que atinge a toda a humanidade. Pedir pelos trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, pedir pelos nossos lares, pelas famílias, por aqueles que sofrem, pelos que estão em guerra interior e nas guerras exteriores também. Agradecidos, querido amigo Jesus, por essa oportunidade, pedimos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Vamos então fazer a nossa palestra de hoje. E o nosso tema, como nós já dissemos, desafios da obsessão, é um tema que está sempre recorrente no movimento espírita. Estamos sempre trabalhando esse tema, porque de fato o próprio Jesus trabalhou muito esse tema, porque ele merece ser repensado cada vez mais, ser batido, para que a gente compreenda, né, o significado das causas da obsessão, das consequências e daquilo que é o desafio para todos nós de compreender a obsessão. Uma das coisas que nós temos que a doutrina espírita nos ajuda a compreender é que obsessão é um fato que tem a ver com a nossa inferioridade espiritual. Quer dizer, o planeta Terra, os espíritos ligados ao planeta Terra, e é bom que a gente diga que os espíritos ligados ao planeta Terra são encarnados e desencarnados. Mesmo aqueles que desencarnam continuam ligados à humanidade terrena. E essa humanidade terrena, composta por espíritos desencarnados e encarnados, ainda está num estágio evolutivo, né, cuja natureza ainda torna predominante ou muito comum o fenômeno da obsessão, que está ligado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às nossas dificuldades íntimas, aos nossos conflitos, aos erros cometidos no passado, aos erros que a gente ainda comete no presente. E a gente vai lembrar de uma frase aqui do Evangelho, quando Jesus diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esse é um trecho, né, do Evangelho. Existem outros trechos que tratam da questão da obsessão, mas aí
a gente foi buscar um que tem a ver com as causas da obsessão, que é a dificuldade que nós temos de reconciliação entre nós. E às vezes a gente diz assim, reconciliação com o inimigo, fica parecendo que o inimigo é alguém que matou, alguém que fez alguma coisa gravíssima. Sim, esses também são inimigos, né? Granjeiam inimizades. Mas existem aquelas inimizades, de certa forma, veladas. Aquelas inimizades que ficam dentro de nós, aquelas antipatias, não é? Aquela inveja, aquele ciúme, que muitas vezes a gente vai alimentando, né, em relação àqueles que convivem conosco. Então Jesus diz assim, reconciliai-vos o mais depressa. E nós precisamos pegar, né, às vezes, cada palavra das frases de Jesus tem um significado especial. Então, primeiro a palavra reconciliai-vos, né? Reconciliai-vos imperativamente, uma palavra, uma expressão imperativa. Reconciliai-vos. Depois ele diz o mais depressa possível. O mais depressa. Ele poderia dizer apenas reconciliai-vos com os vossos inimigos. Mas ele acrescenta, reforça ainda mais o imperativo da frase, dizendo o mais depressa possível. Olha, gente, quando a gente diz assim, faça isso o mais depressa possível, o que a gente quer dizer? É que se a gente não fizer, aquilo se torna uma coisa grave, vai ter uma consequência grave. Então, Jesus diz, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. E esse adversário nem sempre é aquele adversário que está evidente, aquele adversário que cometeu um crime exposto, né? Aquele que bateu na nossa cara, aquele que roubou alguma coisa nossa, aquele que nos traiu. Claro, esse também é um adversário. Mas também tem aqueles adversários, como eu já falei, que ficam velados, né? Aqueles adversários, às vezes gratuitos, que nós elegemos como nossos adversários, muitas vezes por uma causa que está em nós e não neles. Então, todas as condições de mau relacionamento entre nós e aqueles que nos rodeiam são causas da obsessão. Então, Jesus disse, reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários. Então, por que ele dizia isso? Porque ele sabia que quando a gente não se reconcilia com o nosso adversário, com os nossos inimigos, com os nossos irmãos, isso vira uma doença na alma. Isso vira uma doença espiritual. O nome dessa doença espiritual é a obsessão. Olha o que ele diz em seguida de uma maneira um pouco mais simbólica, né? Utilizando outras expressões, e não fala diretamente no termo obsessão, mas ele diz o seguinte, olha, reconciliar-vos o mais depressa possível, e depois vem a expressão seguinte, que também merece um relevo, merece ser sublinhada, né? Que diz o seguinte, enquanto estais com ele a caminho. Também é uma parte da frase importantíssima, porque primeiro reconciliai-vos no modo imperativo, depois o mais depressa possível, e depois diz o seguinte, enquanto estais com ele a caminho. É outra parte da frase também que precisa de uma atenção maior. O que é esse enquanto estais com ele a caminho? Significa dizer o seguinte, quando nós estamos encarnados, ou quando nós estamos vivenciando uma experiência com a pessoa, e nós estamos nas mesmas condições, não é? Estamos encarnados ou estamos desencarnados, estamos ali vivenciando a experiência no presente. Então o presente é o momento mais importante da reconciliação. Tem muita gente que deixa a reconciliação para depois. Não, um dia eu perdoo. Um dia quando eu me encontrar com ele, ou então a pessoa esquece o outro, né, procura ignorar de certa maneira, e lá na frente o outro aparece na vida da pessoa. Então quando Jesus diz assim, o mais depressa possível, enquanto estais a caminho com ele, é o presente. Na hora que nós temos uma causa que nos torna antagônicos, que nos torna inimigos, nós temos que, o mais rápido possível, desmanchar essa causa, desmanchar esse sentimento, né, de antagonismo, esse sentimento de vingança, de ódio, de ciúme. Quando nós não fazemos isso, esse sentimento, essa relação, ela vai se desenrolar, né, e ela vai se transformar
numa doença da alma cujo nome é obsessão. Então, olha que ele continua dizendo o seguinte: se nós não fizermos isso, né, se a gente não se reconciliar o mais depressa possível no presente, quer dizer, enquanto estás a caminho com ele, com o adversário, o que é que acontece? Né? O adversário vai me entregar ao juiz, e o juiz vai me entregar ao ministro, e o ministro vai me pôr na prisão. Tudo isso é simbólico, né? Jesus usava essas palavras porque naquela época nós não tínhamos condição de entender de outra forma. Então ele sabia exatamente qual era a expressão que poderia mais ser entendida. Mas aqui, traduzindo à luz da doutrina espírita, o que é que ele queria dizer com isso? É que quando nós não perdoamos, esse sentimento, de certa forma, sai do presente, ele vai ser recolhido, não é? E quem é o juiz? O juiz é a nossa consciência. Né? Quem é o ministro? Né? Quem são os ministros de Deus? São as leis que ele criou, as leis que regem nossos destinos. Então a minha consciência é a primeira que me acusa. Não é? E depois vem o juiz. Né? O juiz, os ministros, são as leis que regem os nossos destinos. As leis sábias que sabem, que nos conduzem para a reconciliação. Óbvio que essas leis não funcionam imediatamente, elas esperam que a gente haja. E quando nós não agimos, as leis então provocam as situações de reconciliação. Mas até isso acontecer, há uma guerra entre os adversários. E essa guerra, ela é o problema da obsessão, onde almas, espíritos guerreiam, muitas vezes mudando de posição, né? Numa encarnação. Na hora que um está encarnado e o outro desencarnado, o encarnado é a vítima e o desencarnado é o algoz. Mas na hora que um volta a encarnar e o outro desencarna, os polos se invertem. Naquele que era vítima passa a ser algoz e vice-versa. Né? Numa outra encarnação, um era vítima. Agora é algoz, está no plano espiritual, o mesmo encarnado. Mas aí o outro se vinga e as coisas vão se invertendo, vai virando uma bola de neve, de ódio, de guerra espiritual, que nos leva, né, a um problema sério na evolução do espírito, que é o estacionamento do espírito, individualmente falando, e o estacionamento coletivo, porque o sentimento de ódio, de guerra, ele está presente na humanidade. Né? A belicosidade não se fala só de arma, não é sobre armas que cospem fogo. Né? A belicosidade também tem a ver com os sentimentos que agem como se armas fossem. Então nós estamos vivendo agora esse momento da guerra lá na Ucrânia, né? Mas isso abala a humanidade toda, porque de certa forma a humanidade toda mentaliza, a gente vê a nossa cultura, uma cultura belicosa. Né? E essa cultura belicosa, que necessariamente não se expressa pelas armas de fogo, mas ela se expressa pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento, e cria uma atmosfera de guerra, uma atmosfera que potencializa, não é, a disposição de guerrear. Então, essa atmosfera, ela alimenta aqueles que estão esperando um motivo para fazer a guerra propriamente dita, explícita. Então, por exemplo, os países que se agridem, no fundo, seus líderes, seus povos, se alimentam do ódio que a própria humanidade produz. Se a maior parte da humanidade, né, se preponderasse na Terra o perdão, o esforço pelo perdão, pela paz, pela paciência, nós não alimentaríamos esse combustível que alimenta aquelas almas que ainda querem ver a destruição da humanidade. Essas almas se alimentam dos nossos pensamentos, das nossas atitudes belicosas, das nossas atitudes de vingança, das nossas atitudes de perseguição ao outro. Então, nessa frase, Jesus também diz o seguinte: digo-vos, em verdade, que daí não saireis da prisão, porque o ministro vai nos colocar na prisão. Que prisão é essa? É o estacionamento. O ódio recíproco. E às vezes a gente fica dizendo assim, não, mas o obsessor está me obsidiando, mas eu já obsidiei ele também. Ou quem sabe já não obsidiou. E a obsessão pode ser recíproca. Então, um grande desafio da obsessão é a percepção do prejuízo que isso causa à humanidade inteira.
a cada um dos espíritos que particularmente são envolvidos nas teias, nas tramas da obsessão, não é? Mas nós havemos de entender que a obsessão é um dos fatores mais importantes para estacionar o processo evolutivo da criatura e da coletividade. Nesse momento, a Terra poderia estar muito mais avançada, nós poderíamos estar muito mais avançados do ponto de vista social, espiritual, mas o ódio, né? A dificuldade de reconciliação faz com que a gente estacione. Então, quando Jesus diz, digo-vos, em verdade, que daí não saireis da prisão, a prisão é o estacionamento. Quando nós odiamos, a gente estaciona. Os espíritos nos dizem que a gente não regride, né? Não há um retrocesso evolutivo, nós não saímos de uma encarnação pior do que chegamos, mas nós estacionamos. E a dificuldade de reconciliação nos estaciona, nos deixa estacionados, enquanto indivíduos e enquanto coletividade. Por isso que a gente permanece na prisão, né, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Outra expressão também simbólica, utilizada na época, para Jesus se fazer entender, mas é sair da prisão enquanto não houverdes pago o último ceitil, significa enquanto não houverdes perdoado os inimigos, enquanto não houverdes reconstruído aquilo que foi destruído, enquanto não houver pago aquilo que ficou em dívida. Então, pago o último ceitil. Não dá para a gente continuar evoluindo se a gente fica apegado ao egoísmo, à vingança, ao ciúme, ao ódio. Isso atrapalha a nossa evolução, né? E faz com que a gente carregue. A gente pode até reencarnar várias vezes, mas as encarnações serão permeadas de sofrimento, não é? Porque às vezes, quando nós abusamos da liberdade, abusamos das oportunidades que Deus nos consegue, somos constrangidos pelas leis de Deus ao sofrimento, para que a dor ela nos obrigue a fazer a reconciliação que o amor não logrou em nossa caminhada. O objetivo das leis de Deus é permitir oportunidades de amor, oportunidades de encontro, muitas vezes doloridos, mas que esses encontros eles sejam, né, eles facultem aos espíritos o perdoar recíproco. Quantas vezes encarnam-se inimigos no mesmo lar, na mesma família, nos laços consanguíneos, pais e filhos, cônjuges, parentes. As leis divinas convergem essas almas para as oportunidades do amor, nascer no mesmo lar, mesmo que eu receba como um filho um inimigo espiritual, né? As leis de Deus estão fazendo de tudo ali naquele instante, utilizando-se de todos os expedientes para fazer com que eu ame aquele filho e aquele filho me ame na condição de pai consanguíneo. Veja que todos os elementos das leis de Deus se esforçam para que isso aconteça. Então, um filho quando nasce, o inimigo quando nasce filho de um pai que também é o outro adversário, é uma bênção. É uma bênção que a gente não tem noção da profundidade da misericórdia divina. Então, um dos desafios da obsessão é ter essa compreensão de que a obsessão é um problema meu, é um problema nosso, é um problema da humanidade. E entender que não há bom nem mal. Entender que não há o verdugo, né? Não há o espírito obsessor, aquele desgraçado. Não, somos nós. Quando nós falamos de obsessão, estamos falando de nós mesmos. Precisamos compreender como as leis divinas agem, né, permitindo momentos em que seja possível a reconciliação com os nossos adversários. Ou eu sou adversário de alguém, então o adversário não é só o outro, eu também sou adversário do outro. Ele não é meu adversário, eu também sou adversário dele, melhor dizendo. Então, um desafio é ter essa compreensão cada vez mais ampla, cada vez maior, mais profunda, né? Uma compreensão cada vez mais madura, uma compreensão do ponto de vista espiritual.
e sair daquela conversa que a gente ouve muito no movimento espírita, que as pessoas chegam na casa espírita e dizem: ah, você tem um obsessor com você, você precisa se tratar. Isso cria um estigma muito grande. Fica parecendo que o obsessor é um desgraçado, é um diabo, é uma entidade ruim. É alguém que precisa ser extirpado, é alguém que precisa ser condenado, precisa ser expulso dali. Então nós precisamos acabar com esse paradigma, dessa forma, né? esse modelo, esse jeito de tratar a obsessão. Quando chega alguém no centro espírita, ainda que essa pessoa esteja sofrendo de uma obsessão, vamos mudar a abordagem. Também isso é um desafio. A forma como nós, espíritas, tratamos desse assunto no nosso dia a dia. Então, chegou alguém no centro espírita com sintomas de uma obsessão, vamos ter cuidado naquilo que a gente diz. Não é? Evitar essas expressões que dizem assim: olha, você está com uma obsessão. Tem um obsessor aí, tem um bocado de obsessores aí que estão com você. Você precisa se livrar disso. E vamos para o tratamento para você ficar bom dessa obsessão. Puxa vida, fica parecendo, né, que o obsessor é uma doença, é um micróbio, é um desgraçado que a gente precisa extirpar da nossa vida. Então, esse é um desafio que eu quero propor para que nós, espíritas, tenhamos cada vez mais uma compreensão mais madura sobre esse assunto da obsessão. Agora a gente quer relembrar também aqui o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 81. Quando lá está escrito o seguinte: os espíritos maus pululam em torno da terra. Olha, os espíritos maus pululam em torno da terra. Aí a gente, às vezes, desavisadamente, fica pensando que são os espíritos desencarnados. Não é? Às vezes a gente fica pensando que espírito é só desencarnado. Não. Os espíritos inferiores ou maus pululam em torno da terra, encarnados ou desencarnados. É outra coisa que a gente precisa superar. Quando eu falo de obsessor, eu não estou falando só de espírito. Quando eu falo de espírito mau, não é só de espírito desencarnado. Né? O mal está presente no espírito, independentemente dele ser encarnado ou desencarnado. Então, olha que está escrito lá no Evangelho: os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, a terra ela é habitada por espíritos encarnados e desencarnados. Né? E eles pululam. Os espíritos maus, por causa da nossa inferioridade, né? Eles se alimentam da nossa inferioridade. Eu queria reler, né? Fazer dizer de novo essa interpretação desse trecho. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Olha só. Nós dissemos anteriormente que os espíritos maus, eles se alimentam da nossa inferioridade. Toda vez que eu insisto em não me reconciliar com os meus inimigos, eu gero o pensamento de ódios, de separatividade, de discriminação, de preconceito, de vingança, de ciúme. Eu estou gerando pensamentos que eu alimento os maus. Eu posso até não ser mal, porque o obsessor não é mal necessariamente. É nosso estágio evolutivo. Mas são pensamentos que alimentam as teias do mal. Esses pensamentos, eles criam uma espécie de reservatório de combustível para os maus. E os espíritos maus se valem desses pensamentos da maioria dos habitantes da Terra, que ainda tem bastante inferioridades. Então, quem produz uma guerra como a que nós estamos vendo hoje, no fundo, ficou esperando que nós enchêssemos a usina de ódio pelos nossos pensamentos, para que em um determinado momento ele percebesse que essa usina estava cheia, e aí então agora vamos fomentar uma guerra de fato. A guerra é sempre assim, ela vai sendo alimentada, ela vai sendo gestada ao longo de um período. E se nós não esvaziarmos os tanques de combustível de pensamentos negativos, fatalmente a guerra vai acontecer. E isso acontece nas famílias também. Quantas vezes cônjuges, né, pais e filhos, nutrem durante décadas sentimentos negativos de ódio, de ciúme, de despeita, de vaidade, de egoísmo, e eles vão enchendo o tanque, vão enchendo.
Quando esse tanque não é esvaziado pela reconciliação, pelo perdão, pela humildade de cada um, não tem jeito. Fatalmente a guerra vai explodir, aí vai ter separação, vai ter agressão, vai ter violência, não é? Vai ter agressão física, vai ter escândalo, porque a gente vem alimentando os tanques de combustível que vão gerar, que vão incendiar os nossos, não é? Nosso lar, o nosso coração, a nossa relação com o outro. Isso acontece no nível da pessoa, do espírito, na sua individualidade, e isso se soma e acontece também no nível da coletividade. Aí o trecho do Evangelho continua dizendo o seguinte: a ação malfazeja que eles desenvolvem, né, os espíritos maus, faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação, e como tal deve ser aceita. Então, primeira coisa que o Evangelho quer dizer aqui, nós já comentamos o início da frase e agora o final, dizendo o seguinte: nós não podemos entender a obsessão como se a obsessão fosse um problema dos espíritos maus. Eu tenho que aceitar a obsessão como um problema meu. Eu tenho que me educar. Eu tenho que reconhecer os meus defeitos morais, espirituais. E olhe que reconhecer os defeitos morais, espirituais, é muito difícil. Porque, às vezes, é mais fácil combater aquele defeito que se enuncia, aquele defeito que é insinuado, aquele defeito que aparece, é visível. O cara que é, o espírito, não é a pessoa que é alcoólatra, a pessoa que usa drogas, a pessoa que é violenta, que agride, que bate, que rouba, que xinga, são defeitos aparentes, não é? Mas existem aqueles que não são aparentes. Aliás, os defeitos muitas vezes são camuflados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Há quanta gente no mundo que inteligentemente parecem ser pessoas boas, quando no fundo são manipuladoras. São pessoas que se valem da inocência alheia, são pessoas que manipulam as outras para chegar aos seus objetivos com uma carinha de boa, de justa, faz filantropia. Então, olha só, às vezes nós camuflamos os nossos defeitos. Lá, muitas vezes, a gente até desconhece os nossos defeitos. Estamos acostumados que estamos com eles. Esses são os mais difíceis. Então, a obsessão deve ser aceita como um problema meu, como um problema da humanidade, desse estágio em que nos encontramos. Agora nós queremos falar das causas mais comuns da obsessão. Poderíamos falar aqui de alguns de vocês podem ter várias causas, né? Mas eu selecionei, eu separei duas causas clássicas da obsessão e eu queria comentar um pouco sobre elas duas. A primeira causa é o mal que eu fiz. O mal que eu fiz a alguém, nesta encarnação ou em outras, esse mal gera vingança naquele que sofreu, né, o mal que eu fiz. Então, se eu magoei alguém, se eu persegui alguém, se eu traí alguém, enfim, se eu matei alguém, eu fiz alguém desencarnar, eu cometi um crime, eu fui injusto com alguém, não é? Essa pessoa que foi magoada por mim, é natural nesse estágio evolutivo que essa pessoa desenvolva um sentimento de vingança. Lembra lá na frase do Evangelho? Olha a frase que diz: a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e como tal aceita. Então a primeira coisa que o obsidiado tem que aceitar é que ele cometeu um erro. Nós estamos falando aqui dessa causa. Eu fiz mal a alguém e é natural que essa pessoa a quem eu fiz mal queira se vingar, porque ela não é santa ainda. Se o mal que eu fiz a um santo, o santo não vai querer se vingar. Mas na Terra tem tão poucos santos que provavelmente eu magoei alguém que é igual ou pior do que eu, né? Ou está no mesmo estágio evolutivo. Então, uma das causas mais comuns da obsessão, né, falando aqui na condição de obsidiado,
é o mal que eu fiz. É um desafio para o obsidiado compreender isso, saber disso, entender disso. O mal que eu fiz. O mal que eu fiz e não foi resolvido, ele pode me causar, ele pode me tornar vítima de uma obsessão. Mas espera aí, e se o mal que eu fiz, eu quiser pagar sem a necessidade da obsessão, é possível? É, sim. Aliás, antes do obsessor me perseguir e fazer de mim o que ele quiser, as leis divinas, como nós comentamos no início, elas proporcionam no meu caminho imediatamente algumas situações de perdão, que necessariamente não é com aquele a quem eu fiz mal. Né? Várias situações em que eu posso me retratar, me redimir, reconstruir o erro que eu cometi. E essas situações estão no presente, estão no meu dia a dia, num filho, num chefe, numa pessoa da rua, no cônjuge, em qualquer situação que exija de mim um esforço de desprendimento, de paciência, de resignação, de calma. Ali é uma oportunidade natural onde eu posso reconstruir, né, a culpa, o erro de ter magoado alguém. Se eu estou aproveitando bem essas oportunidades, o obsessor pode até querer me obsidiar, mas não vai conseguir. Ele vai até me perseguir, mas não vai me dar uma rasteira, porque eu estou fazendo aquilo que devo. Eu estou me retratando pelas vias consideradas legítimas, autênticas, seguras, dignas, que é a via do aproveitamento das oportunidades que o presente nos dá. Uma outra causa da obsessão falei aqui da causa onde o mal que eu fiz, isso gera vingança. Então aquele espírito a quem eu fiz mal, ele vai me procurar para se vingar. Ele pode estar encarnado ou desencarnado. Se ele estiver desencarnado, é pior ainda, porque eu não vou vê-lo. Ele vai se imiscuir na minha vida, ele vai se intrometer no meu pensamento, ele vai se aproveitar das minhas fraquezas morais e ele vai botar casca de banana no meu caminho, para me ver cair, como uma forma de se vingar do mal que eu fiz. E se ele estiver encarnado, não é diferente. A diferença é apenas que eu vou vê-lo, vou conhecê-lo. E muitas vezes esse espírito que pode estar encarnado pode também estar camuflando o seu ódio. Ele pode ser alguém que finge me amar quando no fundo quer me trair. Finge gostar de mim quando no fundo quer me passar o constrangimento, me fazer a vergonha. Olha que coisa interessante, né? O obsessor, aquele que um dia eu magoei, ele vai estar presente na minha vida, esteja encarnado ou desencarnado, exceto se ele é um espírito que já aprendeu a perdoar, então ele não vai me obsidiar. Opa, mas aí tem um problema. Mesmo que a minha vítima me perdoe, mesmo assim eu posso ser obsidiado. Sabe por quem? Por mim mesmo. A culpa do mal que eu fiz permanece em mim, ainda que a minha vítima me perdoe. Então, eu não vou ter um obsessor, ele, o me obsidiando, mas eu vou ter, né, as aves de rapina, e sabendo do erro que eu cometi, da minha culpa que eu carrego, da minha incapacidade de me redimir, essas aves de rapina vão pousar sobre minha cabeça, de maneira que eu continuo sendo obsidiado, se eu não me redimir, né, do mal que eu fiz. Então, a segunda causa da obsessão é o mal que me fizeram. Primeiro é o mal que eu fiz e a segunda é o mal que me fizeram. O mal que me fizeram também gera vingança. A vingança vai estar em mim. E eu sou o obsessor. Quando eu fiz mal a alguém, alguém é o meu obsessor, me obsidia. Quando alguém me fez mal, eu sou o obsessor. Ah, mas para eu ser o obsessor, eu preciso estar desencarnado. Não, a gente obsidia agora. Né? Às vezes você está vivendo com um filho que lhe fez um grande mal numa outra encarnação. Um cônjuge que lhe fez um grande mal na outra encarnação. E os mecanismos das leis de Deus dão a oportunidade de ambos nascerem juntos, de modo que
esse filho que um dia lhe fez mal, você possa perdoá-lo na condição de mãe, na condição de pai, ou de um cônjuge, perdoar na condição de um cônjuge. Ter paciência da convivência, aprender a convivência. Então, observe que nós estamos o tempo todo envolvidos em oportunidade de combater a obsessão que está presente. Essas oportunidades estão presentes no nosso dia a dia. Quando a gente não aproveita essas oportunidades, a obsessão ela vira dor, ela leva ao constrangimento. E aí nós vamos ficar doentes, vamos padecer bastante, até que eu e o meu obsessor, ou eu sou o obsessor e o outro é a vítima, até que ambos, obsessores e obsidiados, cresçam espiritualmente. Pode até ter uma trégua, mas a origem, a fonte da obsessão permanece. Um outro desafio também que nós temos na obsessão é o seguinte: é quando o obsidiado não quer saber, não compreende, não faz questão de saber nada disso. Então ele não colabora. Aí ele vai se tornar uma vítima muito mais fácil de ser seduzida, fascinada, de ter um processo de simbiose com o seu obsessor, que vai fazer com que ele não aceite que existe obsessão, ele não aceite que esteja errado, ele não aceite que o outro está errado e que ele também está. Isso ocorre muito nos casos de vício. O alcoolismo, por exemplo, normalmente é um processo de simbiose muito grande, em que o obsessor usa o alcoolismo, né, se embriaga junto com o obsidiado para vê-lo constrangido a perder a família, a perder o emprego. E o obsidiado, por sua vez, se sente impotente de vencer as suas dificuldades íntimas, de vencer o alcoolismo, que primeiro se manifesta como um vazio da alma, e depois vai se tornar um vício, porque o corpo aprende a consumir aquele álcool, e é tudo que o obsessor quer, é constranger o obsidiado a não se libertar, né, das suas garras. E quando o obsidiado pode colaborar? A primeira coisa que o obsidiado tem que fazer é perceber os sinais da obsessão. Não é fácil perceber os sinais da obsessão, porque no mundo inferior ainda, como o nosso, os nossos sentimentos são sentimentos, conforme já dissemos, inferiores. A gente pensa muita coisa ruim. Então isso atrai, né, a convivência dos espíritos nos nossos pensamentos. Mas já diz Kardec que a obsessão, e os espíritos também, ela só é a obsessão quando ela é persistente, quando ela demora, com aquele propósito de fazer o mal. Então, eu tenho que perceber quando eu estou sofrendo de sinais da obsessão persistente. Não é? Por exemplo, eu estou começando a fazer coisas que eu não fazia antes, a ter reações que parecem não ser minhas, e isso está se repetindo frequentemente, está ficando cada vez mais aparente, e eu estou perdendo o controle. Então isso é um sinal de que eu posso estar sofrendo de uma obsessão. Também podemos identificar os pontos de vulnerabilidade que possam estar contribuindo para a minha obsessão. Um dos pontos é o que eu penso, do que eu me divirto, do que eu penso, do que eu falo, de como eu trato as pessoas que estão, né, perto de mim. Esses pontos de vulnerabilidade são usados e ficam sendo esperados pelos meus obsessores para que eu caia na armadilha. Então eu tenho que identificar esses pontos de vulnerabilidade. Por exemplo, a bebida alcoólica, o vício, a sexualidade, os pensamentos negativos, a ambição, a vaidade, o ciúme, são pontos de vulnerabilidade. Os espíritos ficam aguardando esses ímpetos, né, para nesse momento eles acoplam perfeitamente ali para fazer sua ação ser mais sentida. O maior desafio, já estamos chegando aqui nos últimos minutos, é modificar os pontos que causam a obsessão. Olha, a obsessão que ocorreu no passado, que eu fiz mal a alguém ou que alguém me fez, eu não vou mudar o fato, mas eu posso mudar o meu comportamento. É o meu comportamento que permite que o obsessor me maltrate, me constranja. Mudar o meu comportamento, como é o meu lazer, o que é que eu penso, com quem eu converso, sobre o que eu converso, o que é que eu leio, o que é que eu presto atenção. Se eu fizer uma verificação de tudo que está no meu entorno, eu vou identificar determinadas causas que alimentam a minha inferioridade e, portanto,
torna mais fácil o processo obsessivo. Então, uma das maiores dificuldades é a gente fazer essa análise e modificar os pontos que causam, né, que permitem o obsessor ser mais forte na sua vontade. Bom, nós também não podemos, né, nos descuidar dos momentos em que a gente diz assim, olha, eu estou bem, eu bebia pra caramba, mas agora eu deixei de beber. Tá, você deixou de beber, mas tem outras coisas negativas, nós não podemos nos descuidar disso. Ainda estamos longe de sermos espíritos equilibrados plenamente. Então, se eu combato uma imperfeição e já me sinto livre dela, eu preciso prestar atenção às outras, porque os obsessores vão ficar esperando que a gente, as outras vulnerabilidades que a gente tem. E, finalmente, nós devemos, já que conhecemos a doutrina e o Evangelho, cultivar a humildade, a fé, a oração, o perdão e, sobretudo, a disposição de mudar a cada dia, fazendo autocrítica do comportamento, dos pensamentos, da forma como nós nos relacionamos com os outros, como cumprimos os nossos deveres e as nossas obrigações. Fazer isso faz com que a gente tenha mais sucesso, né, diante desse inimigo que está em mim e está no outro, para juntos vencermos a obsessão. Era isso que a gente queria conversar hoje e vamos fazer então a nossa prece final. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, muito obrigado por mais uma oportunidade de refletir sobre a sua proteção, refletir sobre nós mesmos, pensar sobre nós mesmos, sobre as dificuldades espirituais que ainda carregamos conosco. Pedir que nos dê força para combater as nossas imperfeições, sobretudo aos nossos irmãos que ignoram-se a si mesmo, que ignoram as nossas realidades espirituais. Pedir por aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão sofrendo as enfermidades, os que estão em guerra, os que estão em guerra dentro dos próprios lares, em guerra consigo mesmo, os que estão submetidos aos vícios, aos que se subordinam à violência, ao crime, ao mau-caratismo. Muito obrigado mais uma vez, Pai amantíssimo. Abençoa esta casa de trabalho, aos seus trabalhadores, fortalecendo a todos, para que continuemos e eles continuem nessa obra de educar a nós mesmos em relação às lições que o nosso Divino Mestre Jesus nos deixou. Mais uma vez, obrigado, Pai amantíssimo, e abençoa-nos hoje e sempre.